Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal ontem fechou o cerco no caso da Marielle Franco. A primeira turma do Supremo Tribunal condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. O Chiquinho, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o Domingos Brazão ele é deputado. O Chiquinho Brazão, com isso, abre uma vaga à condenação dele. Ele perde o cargo no Tribunal de Contas do Estado. Abre-se uma vaga no Tribunal de Contas do Estado agora, tá? Então, a LERJ vai ter que eleger um novo membro do Tribunal de Contas. E, além do Chiquinho Brazão, outros 3 réus também foram condenados. Eles são acusados na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles foram executados no centro do Rio de Janeiro. Você vai entender agora os detalhes dessa condenação, como ela começou, porque começou a formar-se maioria no início do julgamento, já no início da tarde, com os votos do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia. E o voto do Alexandre de Moraes ele foi um voto duro, como também foi o da Carmen Lúcia. Você vai acompanhar agora os detalhes iniciais desse julgamento na reportagem do Glauco de Queiroz. Então, o julgamento foi retomado nesta manhã, como você disse, com o ministro relator Alexandre de Moraes, que votou pela condenação dos 5 réus da seguinte forma: por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão, e o ex-policial militar Ronald Paulo Alves. E por organização criminosa, o ex-assessor de Domingos, Robson Calixto, e também os irmãos Brazão. Agora, no caso do delegado da Polícia Civil do Rio, Ivaldo Barbosa, Moraes afastou a participação dele nos assassinatos e imputou a ele os crimes de obstrução de justiça e corrupção passiva. Os réus negam a prática dos crimes, Luciana. No entanto, segundo Moraes, há provas cabais e motivação comprovada dos assassinatos de Marielle e Anderson, né? Eles foram mortos devido à atuação da vereadora contra a grilagem de terras em áreas ocupadas por milícias e influenciadas pelos irmãos Brazão no Rio de Janeiro, né? Nesse momento, né, Luciana, a ministra Carmen Lúcia vota. Se ela votar, né, pela condenação, será formada a maioria, porque o ministro Cristiano Zanin acompanhou integralmente o relator. Depois faltará ainda o voto do ministro Flávio Dino, né? E voltando ao voto de Moraes, ele concordou com a tese da acusação de que se tratou de um crime político. Ele também disse que o crime foi motivado por misoginia e racismo. Vamos acompanhar o que disse o relator. Se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Esse julgamento é apenas o testemunho tímido, quase constrangido da minha parte, da resposta que o direito pode dar diante da dor pungente e atroz, que tem aqui a face da mãe, da filha, do filho, das viúvas, da trabalhadora que se afirma ter sobrevivido, quando todo mundo tem o direito à vida. A gente persiste para que a vida de ambos, e especialmente a sua morte prematura, não tenha sido em vão. Olha só, eu acompanho esse caso desde 2018, né? Foi 8 anos atrás. 8 anos atrás. Tem recurso ainda, Roberto? Não, ali não Agora acabou recurso. definitivamente. Não, definitivamente. Ali não tem a quem recorrer. Vai no Supremo, ali vai arguir alguma coisa ou outra dentro do âmbito do próprio Supremo, mas dificilmente vai reverter aquilo dali na primeira Porque isso ficou tão fixo na nossa mente o tempo todo, a imprensa tanto divulgando, que a gente fica assim, será que ainda tem recurso? Não, cabe agora recurso, acabou. Não. Acaba ali, não tem. E você acredita nesses condenados que houve? Eu fato? não acredito que o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão, seja o mandante desse crime. É mesmo? Não acredito que não tinha razão para isso, não tinha motivação para matar Marielle.
o que aconteceu ali... É isso que eu te perguntar, o balanço que você diz. É um assunto polêmico, né? É polêmico, mas eu vou te dizer, assim, são coisas que repórter tem acesso à informação. A gente vai conversando. Isso aí é o Chiquinho Brazão, né? Não é o Domingos, né? O Chiquinho que era deputado. O que aconteceu ali? O Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão, eles são adversários de outros grupos naquela região deles ali. Do Girão, de uma porção de gente. E o Chiquinho Brazão não tinha diretamente um embate, nem ele, nem o Brazão com a Marielle Franco. E o Domingos Brazão talvez nem conhecesse a Marielle. A Marielle era assessora parlamentar do Marcelo Freixo. Durante muito tempo, ela fazia a interface entre o gabinete do Marcelo Freixo e as denúncias junto ao Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro. O Marcelo Freixo, ele foi presidente da CPI das milícias. E ele tinha segurança, né? Sempre viveu com segurança em função disso, um amplo aparato de segurança. Marielle se elegeu vereadora no Rio, dentro da base do próprio Marcelo Freixo. E as pessoas, os grupos que o Marcelo Freixo confrontava, que eram milicianos, eles sabiam dessa atividade, do papel que a Marielle exercia nessa tarefa. Eu acredito mais na possibilidade de que o assassinato da Marielle, ela na verdade incriminou, foi feito propositalmente para incriminar o Domingos Brazão. E aí a informação também que o delegado que foi condenado, que as penas aí são duríssimas, você vai conferir daqui a pouco. Nós estamos falando em pena de 72 anos, ninguém vai ficar 72 anos preso, até porque nem vão viver 72 anos. Sim. O máximo de uma pena aqui no Brasil aqui é de 30 anos, com progressões. Mas essas pessoas vão morrer na cadeia, a não ser que por razões humanitárias vai para uma prisão domiciliar. Difícil. O que eu acho é o seguinte, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão e o delegado, porque o delegado é que prendeu esse pessoal todo, houve falhas na apuração do crime, inúmeras, a polícia falhou, houve, assim, o que aconteceu, as câmeras estavam desligadas, assim, tem muitas lacunas nesse negócio aí. Mas o delegado que está preso ali foi o delegado que fez a prisão, que fez inquérito andar, que fez o processo andar. Não acredito que ele tenha criado, ele pessoalmente tenha criado obstáculos às investigações. Isso é uma questão que eu também ainda não tenho convicção sobre isso formada. Mas com relação ao Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, eu tenho convicção de que eles, pelas informações que têm, que eles não mandaram. Isso aí eles seguraram uma... E o Adriano, essa delação dele incriminando o... Adriano não, perdão, o Rony Lessa. Essa delação desse pessoal incriminando o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, isso tem dedo, isso não foi à toa. Então tem muitas, não tem uma ligação. Muitos conflitos, né? Não tem um encontro, não tem nada que evidencie, olha, o Domingos Brazão, o Chiquinho Brazão se encontraram com o Rony, não tem isso. Eles se falaram por telefone, não tem isso. Várias testemunhas desse percurso foram eliminadas, foram assassinadas. Então assim, tem muitas questões ali que elas não estão devidamente consubstanciadas para condenar esses réus. E a lei diz o seguinte, indúbio pro réu. Se você tem dúvida, você julga em favor do réu. Então eu achei muito frágil os elementos de convicção para condenar o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão. Eu particularmente. Mas nós vamos entender aqui agora como foram essas penas e como elas foram duras, porque nós estamos falando em penas aí de 76 anos de prisão para Chiquinho Brazão e Domingos Brazão. Nós estamos falando em condenação do executor, porque esse é um detalhe, tá? O mandante do crime, ele tem uma pena maior do que o executor do crime. Porque tão grave quanto matar, quanto executar, é você encomendar o crime de alguém, pagar para matar alguém, providenciar as condições para executar alguém. Então, geralmente, a pena do mandante, o poder, né, um era presidente do Tribunal de Contas, outro era deputado, em tese, se eles têm responsabilidade, geralmente nesses julgamentos, a pena de quem manda é maior do que a de quem executa. E você tem as pessoas que têm um outro papel ali mais secundário, que é o delegado, que tem pena maior, foram 18 anos. Mas ali o que chama atenção também é a condenação a indenizar os familiares das vítimas em 7 milhões de reais. Vamos conferir aqui os detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Domingos e Chiquinho Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e da tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, a assessora de Marielle. Os dois ainda receberam 200 dias multa cada um, equivalente a 2 salários mínimos. O julgamento terminou nesta quarta-feira. O ex-policial militar Ronald Paulo de Alves recebeu pena de 56 anos de prisão por monitorar e repassar informações das atividades de Marielle aos executores do crime. Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado a 18 anos de prisão e 360 dias multa no valor de 1 salário mínimo cada por obstruir as investigações e por corrupção. Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, pegou 9 anos de prisão e 200 dias multa com valor de 1 salário mínimo cada dia por participar da organização criminosa. Os réus condenados ainda vão ter que pagar 7 milhões de reais de indenização às famílias. Também perderam os cargos públicos e tiveram os direitos políticos suspensos. Alexandre de Moraes, relator do processo, foi o primeiro a votar. Segundo ele, a atuação política de Marielle atrapalhava os negócios de grilagem e ocupação irregular de terrenos em áreas controladas por milícias no Rio. Num primeiro momento, não seria propriamente a vítima Marielle. Se pretendia dar um recado. Alguém que se procurava exterminar era o deputado Freixo. Só que o próprio delator dizem que, em virtude da própria segurança do deputado Freixo, seria mais difícil essa execução. E aí se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava peitando os interesses de milicianos. O ministro Cristiano Zanin afirmou que a falta de resposta do Estado ao avanço do crime organizado permitiu que o assassinato acontecesse. Então, assim como a ausência de resposta efetiva a incursões contra a estabilidade institucional contribui para a fragilidade do regime democrático, a impunidade histórica de grupos de extermínio e milícias no Rio de Janeiro, como vem sendo apontado desde a CPI de 2008, serviu de combustível para a escalada de violência que culminou no assassinato de uma parlamentar eleita. A ministra Carmen Lúcia destacou o caráter misógino do crime. Nós somos quase muito parecidas com seres humanos, mas não temos a integridade ainda de um reconhecimento pleno. Então, matar uma de nós é muito mais fácil. Matar fisicamente, matar moralmente, matar profissionalmente, é muito mais fácil. Continua sendo. E Dona Marinete não acha que é só sua filha. Eu estou falando, como a minha mãe também poderia dizer, é mais fácil me matar do que matar um dos outros 3 aqui. O ministro Flávio Dino afirmou que as primeiras apurações foram mal feitas justamente porque havia interferência de interesses, o que foi indicado em delação premiada. O 10º elemento de corroboração que destaco das colaborações é exatamente uma investigação absurdamente falha, lenta, negligente, que mostra que havia mãos poderosas movendo fios para impedir a adequada elucidação do crime. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos em março de 2018 no centro do Rio de Janeiro. Os executores do crime, Rony Lessa e Elcio Queiroz, foram condenados em 2024 no Tribunal do Júri e estão presos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Interessante a fala aí da ministra Carmen Lúcia, quando ela fala o seguinte, que é muito mais fácil matar uma mulher do que matar um homem no Brasil. Por matar moralmente, você pode difamar uma mulher, é muito mais fácil você bater, você matar moralmente, economicamente, desemprega uma mulher, ela vai ter uma dificuldade. A desvalorização feminina ainda que existe. Essa violência de gênero no Brasil é muito forte. É muito forte, essa questão de gênero aqui no Brasil, ela é muito forte. Eu fiquei impressionado, eu li agora um artigo, eu vou até chegar ao artigo aqui, porque eu já citei ele 2 vezes aqui, e eu acho injusto você falar sobre esse artigo do Diário da Guanabara e você não citar o nome da autora aqui. Eu vou chegar no artigo dela. Ela escreveu sobre essa questão de gênero. Ela é uma professora da USP, acho que é da Universidade de São Paulo, deixa eu chegar aqui. E ela dá uma informação nesse... Aqui, o título do artigo está na página de opinião aí, viu, Júlio? A maternidade sob suspeita. Né? Diário da Guanabara. dgrj.com.br ou diariodaguanabara.com.br. Ela fala o seguinte: a maternidade sob suspeita, as diferentes formas de se matar uma mulher. Quem assina esse artigo aqui é Rita Jover.
E quem é a Rita Jover? Só vou dar uma pequena biografiazinha dela aqui. Ela é Rita Jover Falheiros, é professora associada do curso de Letras Francês e Português da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo e orientadora credenciada na linha Literatura e Autonomia, Questões Estética e Ética. Também ela é do programa de pós-graduação em Letras nessa instituição. É bacharel, mestre e doutor em Letras pela Universidade Federal de São Paulo. Mas o que ela destaca aqui? Ó? Entre o feminicídio cotidiano e as narrativas do streaming, o artigo analisa como a culpa e a suspeita recaem sistematicamente sobre a maternidade na sociedade contemporânea. Mas ela destaca, entre outras coisas, em outras palavras aqui, o que de certa forma afirmou aí a ministra Carmen Lúcia. Mas o que ela me traz de informação nesse artigo, entre outras coisas que ela comenta aqui? Ela faz uns comentários sobre série de TV. Você recentemente acompanhou o caso de uma mulher, a filha de um prefeito, em que ela estava se relacionando com uma pessoa em São Paulo. O cara mata os 2 filhos. Ele era secretário nessa prefeitura. Secretário de governo. E depois comete suicídio e deixa uma carta para essa mulher. Foi em Goiânia, não foi? Foi em Goiânia. O que ficou estabelecido? O que as pessoas elas interpretaram ali? O que elas encontraram de informações? De que a mulher separou-se do marido, traiu o marido, foi viver com outro, estava com outra pessoa. Chegou uma foto, ela beijando outro para ele enciumado. Então ele foi assim uma Medeia às avessas. Medeia, para quem não sabe, é o grande personagem de uma tragédia de Eurípides. A Medeia, ela era mulher do Jasão, com quem tinha 2 filhos. Jasão larga a Medeia para casar-se com a princesa. A Medeia, em vingança contra o Jasão, mata os 2 filhos e não dá a Jasão a chance de enterrar os filhos. Ela pega, então, o diálogo entre os dois. Isso é uma tragédia, é um livro, uma das grandes obras, né? Fortíssimo. Então ele foi uma espécie, ela define ele aqui como a Medeia às avessas. Mas a informação que ela traz, aquela mulher não traiu aquele homem. Aquela mulher não largou aquele homem por acaso para viver outra relação. Ela foi traída por ele primeiro. Ele traiu a mulher, segundo ela informa aqui. Então, a partir desse momento que ela foi traída, ela decidiu separar-se dele e então encontrou uma outra pessoa. Então não foi assim da forma como se colocou. Divulgam essas informações corretas. Narrativa foi assim uma desinformação. Ela foi hostilizada no sepultamento dos filhos. Esse homem, quando ele faz esse tipo de coisa, ele faz para matar a reputação da mulher. A imprensa toda mata a reputação da mulher. E é disso que a Carmen Lúcia está falando. É nisso que ela toca. Eu não estou discutindo aqui agora se Chiquinho Brazão, se o Domingos Brazão, se eles não têm culpa, não é nada disso. Mas a fala dela, da Carmen Lúcia, ela é muito forte nesse sentido. E a fala da Carmen Lúcia, ela tem razão no que ela fala. Porque ela afirma. A mulher, ela sente, ela sabe. É muito mais fácil você matar uma reputação de uma mulher. Até recentemente o Brasil ainda absorvia criminosos na tese de defesa da honra. Um dos maiores crimes aqui, que foi aqui em Búzios, aqui de Doca Street, que matou aqui a mulher em Búzios, ele foi absolvido inicialmente, é morto, mas foi absolvido com a tese em defesa da honra. Fui traído e matei, fui lavar a minha honra. Caramba, nós estamos falando isso de décadas passadas, foi ontem, para a história isso foi ontem. Então essa questão de gênero aqui, ela é muito forte. É muito mais fácil executar a mulher, matar a mulher, ficar impune por ter matado uma mulher. E eu tô falando assim de casos que são casos mais... em destaque, né? Que tem repercussão. Atenção. Isso, repercussão. Mas nós temos o caso da professora Janine aqui em Rio das Ostras, queimada, morta e tem impunidade, foi assassinada, foi vítima provavelmente de feminicídio e porque limparam as cenas do crime, a polícia não pôde investigar, uma série de coisas, está impunidade. Até hoje o negócio está lá, as 2 meninas dela são 2 filhos, deixou 2 órfãos que têm autismo. Professora Janine. Nós temos o caso da Araceli, que foi lá de Espírito Santo, 53 anos, uma menina de 8 anos de idade, drogada
estuprada por playboys da alta sociedade de Vitória, 53 anos depois impunidade, ninguém preso, foram condenados, depois julgamento anulado, todo mundo absolvido e um deles morreu agora, morreu decapitado. Que aí veio à tona tudo de veio à novo. tona tudo de novo. E a mãe da menina foi vítima depois de narrativas falsas. E a menina também dizendo que a mãe da menina se viciava, prostituía filha de 8 anos de idade. Isso é que você está falando em destaque. Fora que a gente não sabe o que está acontecendo nesse momento. Caramba, que acontece, a gente sabe, a gente não pode fechar nossos olhos. E a gente vai saber depois. Em São Paulo, nas últimas 24 horas, 2 feminicídios. É isso aí. Então, assim, tá aqui o artigo, é da professora, normal, professora Rita Jover. Vale a pena, tá? Vale a Conferido pena. Diário Guanabara. Diário da Guanabara aqui, vale a pena a leitura.